O meu nome é Fernando. Meu nome é Ismael. E esse é o QPQ. Sejam bem-vindos. Enquanto a gente não souber a verdade, é interessante conversar, né? Que nem o Luiz estava falando lá da explicação dele do que a raça humana vai se extinguir se continuar desse jeito. Eu não vejo dessa maneira, né? Eu acredito na premissa dele, só que eu acho que a síntese dele que está errada, né? Errada não. Tomou um outro rumo. Mas tu entende que, imagina se a gente pegasse e colocasse dois extremistas, que nem tem aquele canal que me passou lá de botar o comunista falando com o anarcocapitalista. Meu Deus, cara. Coloca um discurso desse num lugar que não é controlado, que nem fizeram no canal lá, e vê a merda que dá, cara. Não, Porque, lá é violência física já. porque aqui a gente tá discordando às vezes, né? Discorda um do outro, mas a gente discorda entendendo o ponto do interlocutor e de, não, beleza, eu concedo esse tipo de argumento, que nem, né, tu fez com o Luiz, eu concedo esse tipo de argumento que tu tá explicando. Mas eu discordo dessa premissa. Beleza, então ok, a gente tem um ponto em comum aqui que eu concedo essa parte do argumento, mas o resto a gente vai discutir. Agora, no caso desses lá, cara, não tem argumentação, porque a pessoa não tá nem escutando, cara. Não, e ela quer que a outra pare de falar rápido porque ela quer responder algo que ela não tá nem ouvindo, exatamente. Exatamente isso. E a gente vê nos comentários do YouTube, que o cara tem tempo de ler. Nos comentários do YouTube a gente vê isso, o cara tem tempo de ler e responder como ele quiser. Imagina na vida real quando o cara tá discutindo ao vivo. E depende do que nós estamos conversando, né? Por enquanto, assim, o que a gente conversou aqui, eu me senti bem confortável, né? Agora, se estivesse falando de um assunto muito específico, né? Às vezes falar de filme é uma coisa que eu fico quieto, porque eu não tenho muito o que opinar. Mas... E se eu opinar nesse ponto, cara, aí eu tô sendo injusto comigo desonesto, mesmo, né, cara? né? É no mínimo desonesto. Mas vamos pegar... Eu não sei se repertório, né? Eu mandei pra ti, Ismael, acho que eu não mandei pro Luiz. Do cara que fez uma entrevista de emprego, onde, tipo, o cara é gay, e ele fez uma entrevista de emprego para defender cotas sociais. Conta essa desculpa, atacar cotas sociais. Dividiram uma... ao contrário? Fizeram uma dinâmica de grupo na entrevista de emprego de uma empresa, onde 10 pessoas iam atacar as cotas sociais e outras 10 pessoas iam defender. E o cara, por azar, né, ou né, providência divina, o cara caiu no grupo que ele ia atacar. Ele não ia defender, ele ia atacar as cotas sociais, cotas raciais, seja como queira definir. E o cara surtou, e a gente falou isso no podcast passado, no retrasado, não lembro. Eu coloquei os tweets no vídeo, inclusive. O cara surtou e botou pro mundo, né, publicamente no Twitter, o que aconteceu na entrevista. E ele surtou, porque ele caiu no grupo que ele tinha que atacar. Isso é inadmissível, porque o meu coordenador cis hétero não sei o que, blá 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 blá. E aí o CEO, né, da empresa respondeu para ele, disse, não, nosso processo funciona perfeitamente, porque esse tipo de gente que a gente não quer aqui. Uma pessoa que não tem empatia de se colocar na posição contrária por 10 minutos. Aí eu fiquei me perguntando, se eu tivesse o contrário, porque eu sou completamente contra, e eu tenho certeza que vocês também são, qualquer tipo de cota, que é racismo ou preconceito e não é apenas porque sim, né? Não é porque sim, é porque tem uma explicação, isso é segregação, isso é de preconceito, isso é discriminação. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito agora, só quero dizer o seguinte, eu sou contra, mas se eu sei que vocês também, se eu tivesse sido colocado numa posição onde eu tivesse, dependendo de uma entrevista de emprego para conseguir a vaga, e eu tivesse sido colocado no posto de defender a cota, eu ia defender com maestria, porque eu conheço os argumentos. Eu sei o que falar. Então... Não concordo, mas eu sei o que falar. Entende? E o cara surtou, cara. O cara despirocou. O cara foi ao público xingar a empresa, cara. Isso não se faz, cara. Isso é uma mentalidade completamente desonesta, cara. Isso é um problemão, porque esse tipo de pessoa, ela não funciona aqui para conversar com a gente, por exemplo. Não dá. Se tu olhar aqueles debates de rádio, eu não escuto mais porque eu não tenho paciência, mas tem uns assim que só interrompe, só xinga e... Exato, eu queria comentar agora, porque nesse caso do terraplanista, né, pode ser um absurdo para você pensar que a Terra é plana, beleza, mas aí tu pode argumentar com a pessoa, por que você acha que a Terra não é plana, exato, e você dá os teus motivos. E agora tem gente que simplesmente fala assim, cara, como tu é idiota, a Terra é redonda, seu imbecil, sabe, não tem argumento, a não ser xingar.
Tu fala mas isso porque tu votou no Bolsonaro e o Bolsonaro falou que a Terra é redonda. Aí tu tá indo atrás do Bolsonaro, sabe? É esse tipo de coisa. É, Não tem e, argumento. e eu é acho que... que... Não, fala aí. Não, eu ia só dizer eu ia complementar o que tu falou, Luiz, que a gente até já falou em outros podcasts, que apesar de eu achar imbecil essa opinião, apesar de eu discordar 100% dessa opinião, eu acho que você tem o direito de defender essa opinião, porque vai que você tem razão. Se você não falar, como é que eu vou saber que tu tem razão, cara? Como é que a gente Tem vai que falar. Como é que a gente vai fazer um QPQ se o cara não pode falar? Né? Vamos fazer um QPQ com a participação do Luiz. O Luiz tá no mudo. Porque tudo que ele vai falar é uma merda. Aí, com vocês, agradecimento com a participação do Luiz, que não deu um pio. Então, Aí se o cara tem uma teoria da conspiração, que a gente já citou várias vezes, né, que é dado como teoria da conspiração, e o exemplo mais clássico, que eu vou repetir aqui de novo, é o exemplo daquela seita sexual nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome agora, mas que a segunda no comando era aquela atriz do Smallville, que era dado como teoria da conspiração, e depois foi provado que era real. Imagina que, antes de ser provado ser real, você falasse que a atriz do Smallville era a segunda no comando de uma seita sexual que aliciava mulheres para ser marcadas, inclusive, como gado. Porra, os caras escutam isso, tu tá louco? Tu bebeu, tu fumou, tu cheirou alguma coisa? Depois era real. Então, pô, escuta a opinião alheia, mesmo que seja absurda, para poder tirar uma conclusão depois, sei lá, daqui a 5 anos, vai que o cara realmente comprova que a Terra é plana. Eu não tô dizendo que é, mas vai que o cara tem algum argumento ali que comprove aquele negócio lá, que no fim a ciência, opa, realmente, olha só, era plana. eu sou como um cara que tô ficando velho e, né, tenho um pouco de experiência na vida. Eu acho que para a pessoa dar opinião, ela tem que ter um pouco de experiência de vida, assim. Por quê? Porque assim, né, as minhas opiniões, ela é uma opinião velha também, sabe? É uma opinião assim que teve bastante tempo a ser pensado. Agora, se eu tenho uma opinião sobre o Luiz, né, a pessoa dele, ou o que ele faz, durante 5 minutos, que opinião é essa também, né? É complicado conversar, sabe? Porque a gente tá num ambiente muito tranquilo aqui, mas dependendo da situação, né? Não, Como é que tu converte? a gente pega os próprios comentários, até te mandei alguns, Ismael, né? A gente até pensou já em fazer, inclusive, um QPQ só de compilado de comentários imbecis do YouTube. Mas o porque objetivo não é um comentário, é a doença, né? É exato, porque é bem perceptível a forma com que as pessoas argumentam, que tu vê que é algo, parece série, sabe? Parece que foi, sabe, uma produção em série de uma empresa que faz carro, que é aquele negócio que sempre sai a mesma coisa no final. Sim. É assim, cara, a retórica é uma linha de produção, né? Exatamente. Exatamente igual, cara. E comentários de coisas totalmente diferentes. Eu e o Fernando temos uma experiência assim parecida, que sei lá, o cara dá um deboche, nada a ver, tá? Por exemplo, eu tive um caso ali que eu citei o Olavo, o cara, Olavo, kkk. Eu vi isso aí. O Ismael falou Olavo, o cara ignorou tudo que o Ismael falou e a pergunta dele foi, mas que Olavo? Tá ligado? Caramba, velho. Só que assim, ó, eu sou muito a favor a ouvir as opiniões, porque assim, ó, na política, assim, quando começou o fenômeno do Bolsonaro, assim, eu comecei a acompanhar mais forte a política e eu vi bastante pessoas que entraram na onda dele, né? E é interessante para aprender o que as pessoas falam, tá ligado? E depois desfalam, ou depois traem, depois mentem, né? E tu aprende com isso. Então, por exemplo, falar mal por falar mal é muito cedo, né? Espera o cara aprontar. Por exemplo, a gente pode falar do Dória ali, né? O cara ali, eu comecei a acompanhar ele quando ele era um prefeito ainda e tal, mas eu nunca ia conseguir prever que ele ia fazer o que fez, sabe? E onde é que eu quero chegar com isso? Me perdi, cara. Opiniões diversas, né, sobre o mesmo assunto. Não, tem que... Vários pontos de vista, né? É basicamente isso aí. O que vale ressaltar aqui que idiotice existe dos dois lados, né? Não é porque o cara é bolsonarista que ele é santo. Eu sou contra essa expressão, nos dois lados, cara. Todos os lados. Todos os lados. Todos os lados, Não melhor, tem dois, cara. Tem melhor do que dois lados, exatamente. Melhor que dois lados é todos os lados. E não é porque o cara... Porque a gente...
né, a gente fala isso e parece que a gente está defendendo, né, o governo, mas não, é porque tem muita coisa que é distorcida e é falada de uma forma que descaracteriza realmente o argumento. Que se tu começar a falar mal do Bolsonaro, eu vou querer entender o porquê e os motivos, né? Isso, exatamente. Mas por quê? Mas daí eu vou te dizer, tá, mas isso aí, e o outro presidente da Casa da Câmara, e o presidente do Senado, e o presidente do STF ali, tu não tem raiva? Outra coisa, eu acho que mais importante, Ismael, tu concorda 100% com tudo que o governo tem feito ou com o Bolsonaro? Não tem nenhuma parte que tu discorda dele? Daí nós estamos falando do quê? O governo todo ou pessoas? Porque não existe falando, governo. Vamos falar só do Bolsonaro, das falas dele, do que ele tem feito. Tu concorda com 100% do que ele faz? Tu nunca questiona nada? Não, será que isso aí tá certo? Nem 100% nem zero, mas como é que é que nós estamos falando? Se nós falar dele é uma coisa, se falar do governo é outra, se falar do ministro dele é outra coisa, se falar do Mourão que contradiz o que ele fala é outra. Deixa eu interceder porque um exemplo que eu posso dar é que eu não concordo com coisas que ele faz, nem com o que ele fala, mas posso concordar com outras coisas que estão acontecendo que não são responsabilidade dele, que estão atribuindo a culpa a ele. Mas um exemplo que eu vou dar é o exemplo da fala que até gerou burburinho porque deram para ele como sendo causa para impeachment, que é ele mandar a empresa enfiar o lata de leite moça no cu. E é uma coisa que eu não acho correto um presidente da República fazer isso, né, falar esse tipo de coisa, mas eu entendo o sentimento e eu faria a mesma coisa, provavelmente. Porque isso chega a ser a um ponto de tu ficar tão puto com a distorção e a desonestidade retórica da imprensa, de que tu dizes, não, pega essa lata de leite moça e enfia no cu, porque isso aí é troco de pão, cara. Mas se a gente ficar aqui, vamos supor que a gente faça um programa, vamos falar sobre esse ato. Tu concorda 100% com o que ele falou? Mas nós estamos falando do contexto também, nós estamos falando da mídia, eu não arrisco dar uma opinião sobre isso assim, porque a pergunta é muito específica, assim, né? Onde eu ia chegar. Só que isso vai servir de base para uma outra explicação daí. Porque a gente, pelo menos eu, sou um cara que quando eu vejo as coisas de cara, primeiro eu vou pesquisar para ver exatamente o que aconteceu, exatamente. Né? E vou entender a todos os lados. Por exemplo, se, por exemplo, o Bolsonaro hoje dissesse que ele vai liberar o aborto, eu não concordaria com ele cegamente, entendeu? Exatamente. Não, primeiro e aí tem gente, principalmente esquerda, cara, infelizmente é uma grande verdade, que eles são cegos, eles só têm um caminho para seguir. Eles não conseguem ouvir uma opinião diferente, cara. É fato. Eu lembro muito bem que eu vi um tweet de um cara, um conhecido gay, e quando começou a sair o resultado das eleições e o Bolsonaro estava na iminência de se eleger, ele postou desesperado em todas as redes sociais, o que vocês estão querendo, depois vocês não vão chorar que os seus entes, entes queridos, os seus familiares amados que são gays, vão morrer só porque são gays. Sabe, um desespero, assim, ele falou como se o Bolsonaro virasse presidente, ele ia matar todos os gays da face da terra, cara. Isso já Quando aconteceu? eu vi aquilo, eu pensei, cara, da onde que tá vindo isso na mente dessa pessoa, cara? Doutrinação comunista, cara? Doutrinação esquerda? Exatamente, cara. Por isso que tu não pode ser cego, mas né? Tu entende, cegamente, Luiz, seguir uma coisa cegamente, cara. Mas tu entende, Luiz, que se tu me perguntar para mim em privado, eu vou tirar uma resposta um pouco diferente do que se o nosso público fosse, vamos dizer, bolsonarista, esquerdista misto, né? É complicado responder isso porque eu tenho que imaginar o que o ouvinte tá pensando, sabe? Porque vamos falar, sei lá, do auxílio emergencial, por exemplo, que estão estendendo. Cara, tá na hora de parar com essa merda aí, sabe? Só que eu não acompanho tão de perto assim a ponto de ler a reunião deles lá, porque é muito chato, cara. Eles falam muita coisa. Nesse caso, a gente vai entrar num ponto bem interessante, né? Engraçado como as coisas foi, né? Porque a gente começou a falar de alienígena, foi pra paranormalidade, já estamos em Bolsonaro. Mas é interessante isso. Porque a gente vai entrar num ponto legal, que é a questão do lockdown, que é a questão da
da pandemia, que é algo que eu estava discutindo, né, nos últimos 2 dias com uma pessoa nos comentários do YouTube, que a pessoa realmente, que nem o Luiz fala, a pessoa não quer saber, a pessoa não lê, a pessoa não está nem enxergando o que está na frente dela, porque outras pessoas leram, concordaram, né, tu baseado nos positivos que tu ganha, sabe que as pessoas leram, ou concordaram com o que tu falou. Então, a pessoa não leu o que eu falei, eu comparei o seguinte, né? O Ciro Gomes estava dando uma entrevista para o Morning Show e ele falou que o Brasil tá muito mal na pandemia porque é o segundo maior país em casos em mortes, né, por Covid e não sei o que. Pera. E, inclusive o comentarista falou a mesma coisa, né, o comentarista do Morning Show. Mas, Ciro, você não pode ver só os casos totais, porque você tem que ver o total da população baseado nas mortes, né? O total de mortes com o total da população. Número absoluto e número Exatamente. relativo, né? Obviamente, se tu pegar um país, o Brasil é o 6º país em número de habitantes no mundo, é o 6º país. Só que em mortes por milhão, ele é o 23º. E a gente aqui não tem política de lockdown a força no Brasil inteiro, como teve na Alemanha, por exemplo. E na Alemanha tá pior que o Brasil. Pior. Então, e aqui, ó, e não esquece que o Dória aplicou lá um negócio para dizer que todo mundo que tá morrendo morreu de Covid. Então eu imagino que morreu muito menos. Sim, é o que eu ia chegar nesse ponto também. Então, esse complexo, a gente falou no podcast passado, o complexo de vira-lata, que o Brasil é uma merda, que o Brasil é tudo ruim, que o Brasil é uma bosta. Não é assim, cara. O Brasil não tá tão mal, apesar de não ter as medidas de lockdown e não sei o que, e que a culpa é do Bolsonaro, o Bolsonaro é genocida, isso é uma falácia, uma narrativa que não condiz com os números. Por mais que os números estejam inflados, né, porque a pessoa morre de câncer, tem Covid, mas a causa foi Covid. Não, e eu estou falando isso não é de nada. Eu converso com pessoas que trabalham na rede de saúde e as pessoas confirmaram isso. Então, o número do... Eu dou um exemplo. Pode falar. O nosso SUS aqui, pessoal, cara, o SUS é mal falado no mundo inteiro, cara, do Brasil, né? Tão ruim que é, até na Lua. Cara, mas o nosso hospital de Blumenau é muito bom, cara. Exatamente. E o detalhe é o seguinte, é que nem a babaca que tava discutindo comigo ali, ela não leu o que eu falei. Eu colei os dados da OMS, que eu não confio nem nada, mas é o que todo mundo confia, então tem que usar os dados deles, né? A OMS e o Banco Mundial. Número de população do Brasil, né? Número de população da Alemanha, mortes no Brasil nas últimas 24 horas, mortes no Brasil na Alemanha nas últimas 24 horas. Faz o cálculo, nas últimas 24 horas o Brasil está melhor que a Alemanha. E por quê? Porque, olha só, olha a distorção. Por que eu tive que usar esse argumento? Porque no discurso do Ciro, no Morning Show, ele falou que o Brasil era o 2º país do mundo em casos totais. E é verdade, isso é um número, não tem como contestar. Só perde para os Estados Unidos. Só que o que o comentarista da Morning Show falou, e que é onde que a gente tem que chegar, é que o que tem que se olhar é o número de casos por milhões. Aí eu comentei esse argumento e o cara respondeu, não, mas o que o Ciro está falando é que o Brasil hoje está pior do que a Bélgica, por exemplo, que nas últimas 24 horas o Brasil teve 1.500 casos. E aí eu falei, não, mas peraí, não é bem assim. Vamos pegar as últimas 24 horas e vamos comparar com os outros países, então. O Brasil ainda está melhor que muito país da Europa, que tem lockdown. Entendeu? Ali ficou claro a desonestidade da pessoa. Exatamente. Né? Então, se um de nós três estiver desonesto numa conversa aqui, não tem conversa. O que tem aqui é outra coisa, é outro nome, mas não é uma conversa. O Luiz me perguntou se eu concordo 100% com o Bolsonaro. Bem, a indicação dele do STF para mim já diz tudo, né? O Cássio... Agora, eu concordo? Não. Mas o que tá feito e eu gostaria de entender o que aconteceu. Eu acompanhei todo o processo, cara. Esse cara, ele tem certificado... um monte de coisa falsa lá. Ele nem é concursado, eu não sei o que rolou lá. Eu queria entender então, o que tá rolando, cara. Essa pergunta foi só para mostrar mesmo que a gente não é parcial, entendeu? Não, mas assim, eu sou pró esse governo, cara, porque eu acho que é um pouquinho melhor do que a gente tem. Só que eu não me iludo do que tá acontecendo. Eu não posso achar que o presidente é a única coisa. Ele vai sair daqui a 2 anos, cara. Eu não tenho certeza que ele vai se reeleger, porque a esquerda inteira, 100%, Marina, Ciro, Lula, todos eles viraram amiguinhos
postaram no Twitter e falaram, vamos derrubar esse governo aí, temos que nos aliar. Cara, se eles quiserem tirar, eles tiram, cara. Cara, eles não têm força, Ismael. O problema é que o é alienado e tem memória curta, cara. Isso é Porque, verdade. cara, né, Então, eu se concordo a gente contigo, fosse Luiz. uma população no mínimo decente, né, a decência Não. estivesse no nível mínimo, por exemplo, o Collor nunca mais ele tinha se eleito para nenhum cargo público na vida dele, Isso cara. mesmo, Já isso começa mesmo. por aí. Mas eu ainda vou um pouco mais além. A diferença do QPQ para qualquer outro QPQ do mundo é que a gente sabe que a gente conversa sobre por trás dos bastidores. Eu vou te dar um exemplo. Beleza, o Collor fez o que fez, mas quem é que conhece a história do Collor? O que ele era? O Tá. que ele fez? Ele Só era deixa eu- de direita? Só deixa eu interromper rapidinho, porque essa menção do Collor é bem importante, porque essa semana rolou o boato, na verdade não é bom nem boato, é realidade, de que o Bolsonaro estava se aconselhando com o Collor. Vocês ficaram sabendo dessa? Eu escutei que o Collor mandou uma mensagem de apoio, né? Não foi isso. Foi que o Collor foi chamado para uma reunião sobre a alta dos combustíveis. E, Não e sei de deu, nada, e fala. deu o burburinho, rolou né, o burburinho e rolou a discórdia, porque o Collor foi responsável, né, todo mundo aqui tem idade suficiente para lembrar de que na década de 90 o Collor sacaneou com o Brasil inteiro e roubou a poupança de todo mundo e muita gente até inclusive se matou por conta disso. Sim. Então pegou mal pro Bolsonaro de ter chamado o Collor para essa reunião. Só que daí tem um problema, porque o que gerou o burburinho, gerou a discórdia, foi o comentário, eu não sei se foi do próprio Bolsonaro ou foi de alguém do governo que falou, acho que foi o Bolsonaro que falou, que o Collor, a gente escutou a opinião dele e levou em consideração. Tudo bem? Agora eu te pergunto. Ele falou a mesma coisa com o Temer, tá? Então, eu te pergunto. Eu sei que aqui ninguém defende Lula livre, né? A gente não quer, a gente acha que o Lula não tem que ser libertado. Olha, mas, primeiro ano, tá? Não, tudo bem, mas peraí. Mas, mesmo eu sabendo que o cara tá preso, né? O Lula, no caso, o cara tá preso, né? É um condenado. Aí a gente pode entrar depois em outro, né? Outro podcast sobre os méritos da prisão do Lula. A gente pode entrar nessa questão, mas hoje ele foi condenado e preso político. Mesmo que o Lula, a gente não concorde com as coisas que ele fez, ele é preso político, ele, né, foi condenado por sérias acusações. Se ele tem uma ideia boa, ou ele tem uma opinião valiosa, por que não escutar? Sim. Então, o cara não virou ministro, o cara não virou um assessor, o cara não virou uma peça do governo, mas ele deu uma opinião. Qual o problema? Lembra que um dos tópicos que eu já botei em pauta, Fernando, é um negócio chamado opinião, né? Lembra que eu te falei? Sim. Então eu vou falar sobre opinião agora. A gente falou do Collor, mas quem é que conhece a história do Collor? Eu conheci muito pouco. E eu comecei a estudar depois de velho, entendeu? Por quê? Para dar uma opinião melhor. Por quê? Porque ele parece que ter sido só uma piada. Quem adorou tirar ele foi o Lula. Tu viu lá o Lula com barba branca, preta ainda, falando um monte de bobagem. Eu acho, eu tenho, assim, ele foi injustiçado, tá? O Collor foi injustiçado. Fizeram maracutaia no impeachment dele. Isso é verdade. Tem que conversar sobre isso daí também. O Bolsonaro é mais fácil de falar porque a gente está presenciando, né? Ele. Só que na hora da opinião, cara, eu ainda acho que o ideal é mesmo ficar quieto e observar, tá? Porque é muito complicado, porque tu tem que olhar aquele pessoal que tá atrás do Bolsonaro, aqueles carinha lá de cabelo branco. Esse pessoal assobia no ouvido dele e eu acho que eles fazem uma certa conversa desagradável, tá ligado? Mas o que eu acho que o ponto que o Luiz levantou, que é por que ele fez a pergunta disso, concorda com o governo, é para deixar bem claro para todo mundo que ninguém aqui é Lula livre e ninguém aqui é bolsominion, bolsonarista, bolsomito, né? Então, o fato do Collor é importante para a gente levantar essa questão, porque o Collor foi um cara que foi demonizado durante, sei lá, 30 anos aí, e com razão,
Eu era criança Sim. na época, e na época eu lembro que meus pais passaram por bastante dificuldades, porque o dinheiro foi basicamente roubado, cara. Não tem como botar de outra forma. Foi roubo. Foi roubo. E, Eles chamam de confisco, mas foi roubo. Exatamente. Vamos colocar na mas- palavra certa, foi roubo. E Independente. Tudo bem, né? Mas independente de quem foi o culpado, ele estava na liderança do país. Então, Não, eu entendo. por mais que Mas- tenha sido, né, manipulado e tal, ele tem que ter sido responsável, e eu concordo com o que o Luiz falou, que ele nunca devia ter sido recompensado novamente com um cargo público. Ele não devia nunca mais aparecer na política brasileira, cara. Vai abrir uma empresa ele e a de equipe vender cachorro-quente, inteira, né? cara. Ele e os ministros todos, né? Exatamente. Eu Só acho que que tem que ir isso. além. Isso, quem é o bode expiatório que levou a culpa? No caso ele, né? Mas tem muitas outras pessoas. E Por tipo, isso- o PC Farias. Engraçado, e por falar nisso, foi engraçado porque na entrevista, o primeiro comentário mais votado no YouTube lá, da entrevista dele era o Paulo, pergunta pro Collor quem matou o PC Farias. Porque até hoje não se sabe. Sabe? É. Tá ligado, Então. e tu tá ligado que morreu umas 10 pessoas, né? Até o garçom, né? Que atendeu o PC foi. Fizeram uma limpa, cara. O negócio foi feio. Porque Não foi só ele, o PC acho que a namorada, Farias, o PC Farias é tipo o Epstein nos Estados Unidos. Tá ligado a história do Epstein, né? Não. Epstein. Eu esqueci o primeiro nome dele. Mas é Jeff Epstein. Que ele tinha casos de... Basicamente ele meio que fazia o transporte, né? Ele tinha uma ilha onde ele fazia o transporte de pessoas famosas para cometer crime de pedofilia. Ah, aquele que morreu de aí suicídio? Então, suicídio, Sim. né? Entre aspas, na prisão, né? Suicídio. Sim. Então, é mais ou menos isso, porque o cara tinha informações que podia colocar muitas pessoas grandes, né? Do poder na fogueira, ele foi morto, ou se matou, depende como queira interpretar. Mesma coisa com o PC Farias, ele era o cara que tinha as informações. Aí ele se matou, entre 8 aspas de cada lado. Entendeu? Ele deu 2 tiros na própria cabeça. Assim vai. E é Então, isso que é importante dessa pergunta. Né? Eu quando alguém me pede uma opinião assim, eu costumo analisar quem é a pessoa com quem eu tô falando para dar uma resposta assim mais adequada, sabe? Porque a gente tem que ir além, e muito além, sabe? A gente tá focado no Bolsonaro. Ele vai sair daqui a pouco, cara, e aquele pessoal que tá lá atrás dele vai continuar lá, cara. Eu não pessoal sei do MEC concursado, eles estão concursados, cara. Eles não vão sair de lá. Eu não sei o Luiz, mas eu sei que tu também votou no Lula. Né? Então a gente tem prioridade para falar de. Não, eu votei. Então, olha, nós três. Nós três votamos no Lula. Então. Exato. Então, nós três votamos no Lula. A gente sabe os dois lados. Eu acredito que. Eu sei que o Ismael também, não sei do Luiz, mas eu e o Ismael fomos seduzidos na nossa adolescência e vida jovem adulta pelos poderes do esquerdismo, comunismo, pelo romantismo, né, cara? Exato. Pelo romantismo. Exatamente, fomos seduzidos. Lula lá, não sei o que. Porque, cara, eu lembro muito bem, eu não vou citar nomes até para não ficar feio, mas claro. Eu tive uma professora que depois ela virou diretora da escola que eu estudei e ela contou exatamente essa história que eu vou falar para vocês. Quando ela falou de comunismo, né? Por que a gente devia ser comunista? Ela deu exemplo assim, se, digamos, você vê um coleguinha que tá descalço, tá? Aqui na escola a gente já viu o coleguinha que vem de tênis e tem um coleguinha que vem de chinelo, porque a mãe dele não tem dinheiro para dar um tênis para ele. Se fosse no socialismo, a mãe dos coleguinhas que tem dinheiro para dar um tênis pro filho ia ter que dividir o valor entre elas e dar um tênis igual o do filho dela para os filhos das mães que não têm capacidade. Bonito. E aquilo isso, entra em você e você pensa, porra, então quer dizer que se o meu amigo ali que tem um Discman, se fosse o comunismo aqui, eu também poderia ter um. Viu? Pensa mesmo não forma. querendo ter, né? Entendeu? Só que não é assim. Porque se tu tirar o pouquinho que essa galera tem para distribuir para quem não tem nada, vai todo mundo ficar com nada. Entendeu? E na prática não funciona, né? Claro que não funciona. Não funciona por vários motivos, né? É romantismo, eles romantizam e eles vão implantando isso na tua mente desde pequenininho, cara, tu nem sente. Quando tu vê, tu é um comunistinha, cara. Sim. Depois tu só vai descobrir a verdade da vida
quando tu vai pagar tuas próprias contas, quando E tu vai agora- pagar teus boletos. E agora Entendeu? nossas crianças, né? As nossas crianças do nosso país agora já tem internet e já tá assistindo cada coisa terrível na internet muito Sim. cedo. Exato. Ah, eu acho que é nosso cavalo de batalha, assim, né? A nossa premissa, nossa canto de guerra, né? Grito de guerra sobre a opinião e poder falar e tal. E não é fácil de explicar o que, que a gente pensa, não, sabe? Que porque assim, ó, para dar opinião a gente tem que ter um repertório, sabe? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que gosta de ouvir adolescente opinando. Não sei se tu gosta de ouvir. Cara, eu gosto de ouvir a opinião das pessoas que pagam suas próprias contas. Então, Entendeu? Ah, então. aí, nesse ponto que eu gosto sempre de explicar. Ah, e a gente tá treinando aqui, né, cara? Assim, eu me sinto até um pouco à vontade de falar, comparado com 5 minutos do primeiro podcast e tal. Mas é difícil, assim, lembrar tudo, né? Quer criar uma síntese final, uma síntese final e a gente tenta ir pro caminho de encerramento? Sim. Eu até quando vocês entraram no assunto de Covid e de colocar qualquer morte na estatística, cara, eu lembrei de uma coisa que eu conversei lá no shopping quando eu fui comprar um ar-condicionado, que o lojista lá, ele tava reclamando do movimento, que a galera não vai mais no shopping e tal, do lockdown, e a gente falou que isso é quase 100% politicagem, cara, tá? E o exemplo que eu dei pra ele, e ele falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso, é uma coisa que tá na cara de todo mundo. Tá muito na cara, né? Literalmente falando. Porque, assim, todo mundo tem medo do Covid, não é nem pelo contágio, é pelo índice de morte, né? Ah, porque vai morrer, vai morrer, vai morrer. É o medo da morte. E, cara, aqui no Brasil, a gente tem 8 milhões de mortes por ano, 8 milhões de mortes por ano, Caralho, cara. causada pelo tabaco, por fumo. E desses 8 milhões, 1,2 milhão, cara, é de fumante passivo. É o cara que tá tomando fumaça na cara, Eu sei que tem outras doenças, tá? né? Eu não sei se vocês sabiam, não é só Covid que é vírus, tá? Tem negócio Sim. chamado tuberculose, por exemplo. E aqui, pra não falar AIDS. que eu tô mentindo, cara, tem um link aqui. O exame Que positivo depois de dá AIDS pra usar aqui, ó. de print. E não, cara, E esse número, ele é 5 vezes maior do que o número de Covid até agora, que não chegou em 240 mil ainda. Então, Entendeu? tu acha que as pessoas na rua pararam pra conversar sobre isso? Não, mas aí eu me pergunto, cara, tu saiu na rua usando máscara pra evitar de pegar fumaça de cigarro na tua cara? Porque tem 1.200.000 pessoas morrendo por ano aqui no Brasil só porque tá respirando fumaça de outros fumantes. E tem 7 milhões de fumantes anuais morrendo. Só deixa eu fazer uma correção, Luiz, porque clicando no link que tu mandou ali, é 8 milhões no mundo, tá? Não é no Brasil. Sim, no mundo. É no mundo. É. Tá, mas agora, ainda aí colocando mais lenha na fogueira, esse caso que tu falou de falar com o comerciante, quem tá defendendo o lockdown, quem tá defendendo de fica em casa e não sei o que, não trabalhe Vocês e que passe dizem. fome, esse pessoal é o que não depende do sustento próprio, depende as suas contas estão sendo pagas por outros, que a gente falou. Deixa Eu quero ouvir a adivinhar, opinião cara. de quem paga as suas próprias contas. Esse pessoal que Seria- está defendendo não paga as suas próprias contas. Teria alguma Entendeu? coisa como funcionário público, assim, que ganha... Eu não ia nem chegar aí, eu ia abrir outro ponto, que é a pessoa, quem está defendendo, agora vamos para a parte macro da coisa. Quem está defendendo o lockdown quem está defendendo a parte do monopólio, porque quais negócios vão quebrar com o lockdown? Os pequenos. Os grandes, tipo a Amazon, vai ficar. Eu vou além. As ações subiram. Amazon. Não é nem cair um pouquinho. Mas isso é lógico. Isso é lógico. O pequeno negócio, inclusive, pode pegar dados da Califórnia, onde os restaurantes e bares que são considerados pequenos negócios que estão quebrando, tem pessoas abrindo contas para pedindo, tipo, vamos dizer assim, eu considero Patreon e esse negócio assim pedindo esmola online, né? O cara tá literalmente pedindo esmola online do PayPal, no Patreon, porque não consegue manter o próprio negócio. Agora tu imagina,
O cara tem um restaurante, um só. Não tô nem falando do cara que tem restaurante no mundo inteiro. O cara tem um restaurante. Ele depende daquilo. Outras vidas dependem daquilo, porque o cara tem, sei lá, 12 funcionários. E o cara não pode abrir. E agora? Ou Agora pode multiplica abrir- isso por 1.000 ou por 1.000.000. E agora? Quantos pequenos negócios existem, quantos grandes negócios existem, né? A proporção é absurda. Esse Covid aí, cara, essa pandemia, que na minha opinião essa pandemia a pandemia em si não existe. O Covid existe, a pandemia não. É algo para matar o pequeno negócio, cara. É algo para centralizar o lucro no grande empresário. E por que eu digo que a pandemia não existe? Porque pega o número, e pega da OMS mesmo, não pega de qualquer site, pega da OMS. O número de pessoas, taxa de morte fora do grupo de risco é de 0,5% a 1%. Cara, isso é pandemia? E depende Não da é, idade, cara. né? Não é nem aqui nem na China, que lá não tem, né? Na pandemia, na China não tem pandemia. Pandemia, eu acho que foi a peste negra que acho que um terço da Europa, né, morreu. Um terço é um bom número, né? Aí agora inventaram, né? Vamos assumir que existe a variação brasileira é a variação britânica, né, do vírus, né? Tem duas variações aí novas, né? Que a vacina, teoricamente, não ajuda. Não sabe se ajuda ou não ajuda. Então, aí agora virou infinito, né? Aí, mês que vem tem a variante do Butão. Daqui a um ano tem a variação da Tailândia. Daqui a 3 anos vai ter a variação do Equador. Nunca vai acabar. Porque descobriram a mina de ouro, cara. Porque se eles acabarem com isso, eles vão ter que vir com uma outra ideia. Por exemplo, aquecimento global já não está pegando bem, né? Já foi. Esse vírus ali é a galinha de ovos de ouro. Vai inventar o quê? Eu tenho umas ideias, né? Tá vindo um meteoro para a Terra, ninguém sai de casa, como se fosse, como faça um lockdown, não sai de casa, porque tá vindo um meteoro para a Terra. Meteoro é mais complicado porque qualquer imbecil com um telescópio vai conseguir detectar, né? Então é mais difícil. Mas depende. Se for no Twitter, a opinião dele não vai longe, não. Tem isso também. É isso, cara. É isso. A gente começou falando de alienígenas, a gente sobre o governo, sobre a possibilidade, evidências textuais bíblicas, né? Que é interessante. A paranormalidade a gente foi mais legal porque é um pouco subjetivo, mas se coletar várias subjetividades, a gente vê um padrão que dizer, não dá, isso não pode ser subjetivo. Né? Duas pessoas veem a mesma coisa, não tem como dizer que é coisa da cabeça. E por fim a gente falou da opinião, né? Tudo isso em quase 3 horas, né? Acho que deu 2h30, 2h45, Uhum. Acho que foi o maior que a gente fez até agora, cara. Eu não sei se aqui que a gente pode acrescentar mais ou não, né? Então, é legal, assim, falando assim um pouco, né? Nós mesmo aqui, é legal tentar achar um negócio e descobrir a verdade, né? Eu acho que, por isso que eu gosto de estudar filosofia. Tem algum erro aqui? Acho que foi no TeamSpeak geral ali. Se a gente tem um objetivo comum, por exemplo, eu quero saber se existe ou não, né? Então, a gente tem alguma coisa em comum, né? Ou, por exemplo, a paranormalidade. A ideia é descobrir a verdade, né? Por isso que eu gosto da filosofia, né? A filosofia é simplesmente tentar descobrir a verdade, né? Seja for qual ela é, né? E a gente vive numa dela. Se existe inferno, se existe essas outras coisas, bem, a gente não sabe. Às vezes eu me perco o que eu ia falar. Só deixa eu interceder rapidinho, falando de descobrir a verdade e paranormalidade e ainda também sobre alienígena. Se vocês nunca ouviram falar, e quando eu falo vocês tu e o Ismael e o Luiz, e também quem for ouvir, é sobre o Skinwalker Ranch, que é uma propriedade nos Estados Unidos que é notória por atividade não só paranormal, como, né, ninguém sabe o que é, OVNI, UFO, como queira colocar. E o governo, recentemente, acho que foi em 2017, 2013, não lembro, comprou a propriedade, porque por 10 anos, ou um
pouco menos, foi um grupo da Discovery, que é composta só por cientistas. Eles permaneceram na propriedade para estudar os fenômenos que aconteciam lá, porque é algo muito bizarro. Recomendo muito quem tiver interesse nesse tipo de coisa, pesquisar, que tem muitas coisas que aconteceram nessa propriedade que não são explicadas. E o próprio time de cientistas não consegue explicar. Só um exemplo rápido, eles colocaram a câmera por toda a propriedade, e num dos eventos uma câmera foi arrancada do poste onde eles colocaram a câmera, e tinha uma outra câmera colocada, virada para aquela, e tudo que eles conseguem ver na câmera, porque, né, parece clichê, porque todo filme de paranormalidade que a gente vê, quando a câmera começa a falhar, é porque tem algum problema, né, paranormal. E foi isso que aconteceu ali. A câmera falha e naquele poste só aparece o negócio se mexendo, e de repente a câmera já está arrancada e virada para o lado do outro poste. Então, os próprios cientistas não conseguiram chegar a uma conclusão. Tem fenômenos eletromagnéticos, tem fenômenos eletrônicos, mas não consegue chegar a uma conclusão. Até que o governo dos Estados Unidos comprou a propriedade. Isso dá uma legitimidade para o caso, porque o governo comprou aquela propriedade para estudar, porque tem alguma coisa ali. Entendeu? Na verdade foi o Robert Bigelow, né? Exatamente esse cara aí. Ele comprou lá por 10 anos, né? Eu não lembro se 5 ou 10 anos. Eu sei que foi por bastante tempo. Ele fez vários estudos e simplesmente saiu de lá e vendeu para uma empresa que agora vai fazer visitação lá. Não, mas atualmente é do governo. O governo americano comprou. Essa informação eu não tinha ainda. Era de um fazendeiro que comprou de outro fazendeiro que vendeu porque não aguentava mais viver lá, e esse fazendeiro também vendeu porque não aguentava mais viver lá. Então aí o Bigelow comprou e depois vendeu para os Estados Unidos, vendeu para o governo dos Estados Unidos. Sabe o que eu penso? Se tem alienígenas aqui, é muito provável que eles estão concentrados num ponto só, né? Uma base. Não vão pousar em qualquer lugar, né? Tem que ser um lugar comum. E, cara, isso é bem interessante, até acompanhando esses casos ali do Rancho Skinwalker, eu encontrei no YouTube um outro vídeo de um caçador, na verdade, um cara que gostava de caçar lá, que estava procurando um conhecido dele que desapareceu lá nas proximidades do rancho. E aí ele descobriu que tinham mais, se eu não quero mentir aqui, mas 42 ou 49 pessoas que sumiram naquelas proximidades do rancho também, e ninguém tem nenhuma pista, eles nunca mais apareceram, sabe? Nem indícios, cara. E ele fez vários vídeos pedindo ajuda na internet para quem tivesse qualquer pista, enfim, e suplicando para as autoridades investigarem. Uma das coisas que a gente podia fazer no futuro, um podcast só sobre isso, é sobre lendas urbanas, como Pé Grande, ET de Varginha, coisas assim, tá ligado? Coisas que coisas que tem evidências, tem testemunhos. Eu tinha um cliente na outra empresa que eu trabalhei, que ele é de Varginha, e ele falava do dia que aconteceu a situação, que coisas que a gente escutava na mídia, ele podia dar detalhes sobre aquilo, porque ele tá lá, ele viveu aquilo lá, entendeu? E é muito interessante. Então a gente podia fazer um podcast só disso, cara. Só dessas lendas urbanas que a gente escuta e tem esse contexto paranormal, espiritual, alienígena, seja o que for. O negócio de espiritual é algo muito interessante. Porque, sei lá, né? Eu acho que é possível ter aquela comunicação telepática, por exemplo, mas eu não encaro isso como espiritual, né? Eu encaro isso como uma coisa que alguém descobriu como é que é feito, né? É como se o cérebro tivesse uma anteninha ali, né? Que dependendo da tecnologia, né? Funciona. Mas o espiritual é um assunto difícil de falar, cara. Isso... E só mais um detalhe. Esse link que eu passei lá antes, do George Knapp e do Bob Lazar, esse mesmo cara que é jornalista, o George Knapp, ele também atuou no caso do Skinwalker Ranch. Tem um podcast dele também no Joe Rogan, falando por umas 2h30, 3 horas, sobre esse caso, especificamente sobre esse caso. Minto, não é só sobre esse caso. Esse caso também foi citado. E ele tem muitos detalhes porque ele cobriu essa matéria na época.
que foi 97, eu acho, 98. E ele tem muitos detalhes. Ele conta de cabeça, cara. Tipo assim, ele cobriu, ele sabe, ele não tava gaguejando pra falar. Eu gaguejo mais que ele pra contar a história, entendeu? Então tem muita coisa que não tem como tu contestar no sentido, é tudo mentira. Não, peraí, pode ser algumas coisas que foram inventadas ali, aumentadas, mas tem algum contexto por trás que é realmente real. Pode ser fisicamente explicado, como pode ser paranormalmente explicado, mas tem alguma coisa ali, cara. Senão o governo não tinha comprado a propriedade, entendeu? Eu acho que se aconteceu. Isso já é a realidade. Eu vou ler uma frase. Eu não sei se a pessoa que falou é essa mesmo, né? 2 possibilidades existem. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos sozinhos no universo. Ambas são igualmente aterrorizantes. Sim, Arthur C. Clarke, né? Arthur C. Clarke. É o mesmo que falou do que eu Olá, falei Luiz. no início, uma tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. É o mesmo autor. Eu sei essa frase. E é verdade. O que tu acha que dá mais medo, Luiz? A gente ser o único planeta vivo ou não, a gente não é? O que dá mais medo? Ser o único planeta de com vida inteligente, acho que é mais assustador. Eu acho inteligente que não, é debatível, porque... né? Exato. Eu acho que se existem esse pessoal aí, cara, o fato é que eles estão agindo às escondidas. Se o governo tá aí, qual é a intenção do governo? Proteger, não proteger, estudar, tentar entender, porque eles devem sentir, opa, esse pessoal aí é maior do que nós, né? Mas por que eles estão aí? Por que eles não aparecem e declaram guerra? Ou fazem qualquer coisa, assim, sabe? E eu acho que isso dá medo, cara. Eu acho que é pelo mesmo motivo que os Estados Unidos não intercede lá por Israel. Não tem nada por trás disso, não tem nada que eles vão... Tem um espólio pra eles levarem depois, entendeu? Mas peraí, tem uma declaração do cara, ele era da inteligência do Israel. Cara, faz umas 3 ou 4 semanas que saiu essa notícia. Ele é israelense. Eu não sei qual era o cargo dele agora, mas ele vou botar Forças Especiais do Israel. E ele falou que os Estados Unidos ou as Forças Armadas, não sei da onde agora, mas acho que foi os americanos, que eles têm contato com a inteligência extraterrestre, e muitas das tecnologias que os Estados Unidos conseguiu foi soprado pelos extraterrestres. Então, se foi soprado, não foi abatido, né? E não foi. Isso não é fake news. Joga lá no Google, o ex-oficial de inteligência israelense fala sobre OVNIs. Se jogar isso vai aparecer. Vou jogar aqui agora e já vou colocar para vocês. Então, se tem alguém assoprando, começa a me dar medo. Porque a tecnologia está indo para todo mundo, vamos dizer assim. E são pessoas que, quando cai essa tecnologia, o que eles fazem? Guerra. Né? Eu só vou ler a manchete, tá? Mas... E o cara que tá soprando sabe disso. Eu só vou ler a manchete. A manchete diz o seguinte, e a fonte é da NBC. Former Israeli Space Security Chief says extraterrestrials exist and Trump knows it. Bom, traduzindo. Ex-chefe de segurança de Israel diz que extraterrestres existem e o Trump sabe sobre isso. Isso foi em dezembro, 8 de dezembro. Ano passado, não foi? 8 de dezembro. Eu tenho um pouco de dúvidas sobre... o Trump sabe. Cara, o presidente é o cara que menos sabe, cara. Não, mas eu tô dizendo assim... Só essa parte. Que por mais que... vamos dizer assim, o Trump sabe, ok. Antes dele também sabia, tenho certeza. Antes do anterior, o Obama também sabia. Isso é uma coisa que a gente até falou agora aqui. Eu acredito que eles sabem desde a década de 40. E outra, isso a gente começa a ir um pouquinho além, eu queria tentar encaixar um outro assunto, que basicamente o presidente que é eleito, cara, não é eleito pelo povo, né, cara, é eleito por alguém.
Alguém deles lá, né? Convenhamos, né? Essa é outra teoria que é caracterizada como teoria da conspiração, e que esse povo extraterrestre, que, né, tudo indica que existe e tudo indica que o Pentágono sabe a respeito, eles estão diretamente em contato com os oficiais das maiores potências do mundo. Vamos botar aí, sei lá, China, Rússia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Israel, seja de onde for. Isso. Essa é uma teoria de conspiração que tá rolando por aí. É Real uma não, tá teoria aí. boa, cara. Sabe por que eu acho que é uma teoria boa? Porque, voltando ao Great Reset, vai acontecer algum evento no mundo 2030, né? Agenda 2030, né? Ou Agenda 2030 que eles chamam. E parece que vai acontecer alguma coisa e não tem como controlar isso. Por que eu acho que não tem como controlar isso? Porque quando eu vejo o Putin falando, ele tá advertindo, cara, como se a coisa estivesse fora do controle dele também. O que faz sentido, né? Ele não manda no mundo, né? Tá cheio de gente do tamanho dele aí por aí. E ele disse que vai rolar problema, guerra, desgraça. Se as pessoas não se unirem, vai todo mundo lutar um pelo outro. Lutar todo mundo contra todo mundo. E não sei, alguma coisa vai acontecer. E eu acho que cada nação está se preparando para seja o que for que vai acontecer. Eu acho que a Rússia está se preparando lá. Vai acontecer um treco e pode sei lá, ataque de zumbi, guerra de alienígena, qualquer coisa, cara. E tem não é evidência, mas tem fenômenos que dá para suspeitar. Eu já comentei isso. O Putin lá, ele tá investindo tanto no pessoal dele lá, pelo menos pela religião, para unificar o povo. E eu não entendo por que eles estão fazendo isso, sabe? E Não sei. sobre o Putin, ficou sabendo, né? Você deve ter ficado sabendo daquele cara que teve um atentado de assassinato contra ele. Acho que ele estava na Veneno, Alemanha. né? Ele estava na Alemanha, acho que em Hannover. Nunca sei o nome desse E pessoal aí. Sim. ele tipo cueca com veneno, né? Foi algo assim que rolou. E o o Putin falou que isso não é obra nossa. Se a gente quisesse matar, ele estaria morto. Né? E só que a Europa, eu achei bizarro, eu vi isso hoje. A Europa não está condenando isso. A Europa em geral não está condenando o ato de atentado sobre o opositor do Putin. Por quê? Mas tem um motivo. Porque tem um gasoduto da Rússia para a Europa, que se a Europa deixar a Rússia puta, eles cortam o gás e acabou. Entendeu? Só detalhe, não é da Rússia, é do Putin essa merda aí. Então, aí tu imagina se a Europa vai fazer alguma coisa. E aí a gente vê também a mesma coisa que com a China. Tu acha que alguém vai falar contra a China? Tá todo mundo no bolso dela, cara? Por isso que quando o Bolsonaro come pastel é assunto da semana, tá ligado? O Bolsonaro cumprimenta idosa. Vamos falar disso aí. Tá, mas o que o Putin falou, cara, fala do pastel. Por isso que eu não gosto de ficar criticando muito o Bolsonaro, porque tá todo mundo já fazendo isso. Pegou fogo na Amazônia, culpa do Bolsonaro. E tem coisa mais importante acontecendo, tá ligado? Eu quando vejo isso daí, eu vejo como distração, tá ligado? O Bolsonaro comeu pastel. Daí cara, peraí, tá acontecendo alguma coisa que eles não querem que a gente veja. É bom ir lá na janela ver se não tem alienígenas. É só tu olhar o negócio do Big Brother ali, né, cara? O mundo não tá em colapso. E que tem Big Brother aí, cara, pra substituir o quê? Sabe? Não, o Big Brother foi assunto da semana aí, né, cara? Eu Sim, que não assisto essa porra, fiquei sabendo dessa merda. O mundo não tá acabando? A gente não devia estar se preocupando com isso agora, nesse momento, agora? Tipo, cara, o que eu faço? Big Brother. Cara, mas assim, ó, eu também não assisto isso há muitos anos. Eu acho que eu assisti a primeira edição, pra dizer que eu assisti. Eu também. Eu acho que faz 21 anos que eu não assisto. E assim, a galera que tá ali, cara, eu conheço 2 ou 3, porque são muito famosos, daí eu ia estar sendo hipócrita se eu falasse que eu não conheço, tipo o Projota, a Carol Conká, e eu acho Tem que... o filho do Fábio Júnior, que eu ouvi falar. O Fiuk, e aquela menina que fez a novela na Globo lá, dos árabes, que é a Carola Dias, né? Eles ali eu conheço. Mas tem uma coisa tão bizarra que aconteceu, é que eles colocaram um monte de lacrador junto, Sim. e eles estão
Cara, um tá se matando, Eu né? falei isso Tô se essa matando, semana. cara. Eu falei isso. Aham. Os caras estão entrando em colapso, eles estão se derrubando sozinho. Tem gente ali perdendo milhões de seguidores, estão perdendo patrocinador, contrato. Os Sim, caras se estão acabando quebrou. com a própria vida, cara, mostrando quem eles são de verdade, entendeu? E não tem ninguém forjando nada. É eles mesmos que estão mostrando a cara Eu deles, cara. escutei o negócio que esse filho do Fábio Júnior, ele O cara é falou um que imbecil. ele falou que não mata nenhuma mosca, literalmente, e ele pegou, matou um mosquito, e isso já deu briga. Ah, mas é um Cara, mosquito. Esse cara, ele é tão piada pronta que ele fez um curso de desconstrução antes de entrar no Big Brother, cara. E ele. Eu tô falando o que falaram dele, que eu vou até passar o canal aqui. Eu tô achando lindo tudo isso porque tô vendo comuna matando comuna. É. Cara, eles estão guerreando entre eles, bicho. Pô, Exatamente. teve um que saiu ali, que não aguentou a pressão, que Sim. deu um beijo no outro cara, que, tipo, uma que eu não que é uma desconhecida lá, e pelo Mandei menos o pra link. mim era desconhecida, falou que ele tava usando a agenda LGBT, ou melhor, a agenda de ser negro, do movimento negro, e daí ele tava forçando a barra com a agenda LGBT porque ele beijou outro cara. Fiquei Sendo sabendo que disso o aí. cara declarou que é bissexual, no caso, né? E, Cara, cara, são idiotas eles- úteis, né, cara? sim, eles estão guerreando entre eles e estão se matando, cara. Eu acho lindo Mas- isso, cara. Acho lindo, 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 lindo. Eu não sei se essa foi a ideia inicial da Globo, cara, mas Eu acredito Deu que muito sim, certo. cara. Eu acredito que sim. Eu acho que isso aí foi proposital pra botar lacrador contra lacrador pra dar audiência, Exato. cara. Porque eu acredito que eles sabiam que a maior parte da população, eu vou dizer, agora eu tirei da bunda a informação, que a população não aguenta mais o mesmo do BBB. Então vamos colocar pessoas que são da mesma laia para brigar entre si, porque isso vai dar audiência. Até eu fiquei sabendo, cara. Na edição passada eu fiquei sabendo de nada, essa eu fiquei sabendo. Imagina. Sim, eu também, cara. De vez em quando aparece gente que ex-BBB, e eu não tenho a mínima ideia de quem seja a pessoa. Isso mesmo. E essa edição fez barulho, cara. Por conta disso. E eu falei essa semana, inclusive, que eu acho bonito, porque eu tava até discutindo com alguém, que eu não lembro quem era, num desses vídeos de política no YouTube, que eu falei, tu tá comemorando, acho que foi até sobre o Trump ser banido do Twitter. Eu falei, tu tá comemorando a banição, o banimento dele, só que essa barra tá cada vez indo mais pra tua direção, cara. Uma hora vai chegar Sim. em ti. E é isso que tá Sim. acontecendo lá dentro do BBB, que é um ambiente reduzido, onde tu consegue ver exatamente a coisa acontecendo em tempo real. Então tu vê o cancelador sendo cancelado. Isso é muito lindo, cara. É muito lindo. É perfeito. É um estudo social que tu pode levar pra vida fora do BBB. E aquilo, o que eles são lá dentro, eles não representam ninguém. As pessoas Exato. que... o que eles são, não existe. Tu não encontra essas pessoas no mundo real. Cara, um monte de pessoa soberba e arrogante que acha que são melhores que os outros, cara. São pessoas individuais que não tem nenhum seguidor, cara. Ninguém é assim, cara. Mas eu ia sugerir agora a gente encerrar. A gente pode encerrar por aqui. O resumo é que... Não sei. Eu não sei nem como resumir o episódio de hoje, porque foi aleatório ao extremo, né? Falamos de alienígena e paranormal e terminando com BBB, então, né, com a relação, não sei. As pautas que eu falei aqui no começo, nenhuma foi falada, então tem um monte de assunto ainda aí. Tem Eu muita coisa. resumiria que não tem problema nenhum em você ser cético em nenhum âmbito da tua vida, mas que você tem que sempre considerar as outras opiniões, porque Aqui não tem senão conclusão. você acaba cego, né, cara? Porque assim, as opiniões divergentes, às vezes elas te ajudam a enxergar o que você não tá enxergando na tua ótica. Perfeito. Entendeu? E isso pode te levar pra dentro de um buraco. Perfeito. Só que a gente... eu concordo, mas daí eu já discordo de ti. Discordo não, mas eu já começo a divergir da tua conclusão aqui. A gente tá conversando com pessoas assim, né? Nós aqui, no caso, que se entendem, né? Exato. Isso que nós entendem. Não adianta nada esse teu conselho aí. Esse é o problema. Esse que é foda. Mas a gente falou sobre isso antes, que por mais que a gente não entenda, né, não se entenda como uma pessoa que é extremista, a gente consegue garimpar o argumento para usar no futuro como munição em discurso.
né? Que a gente sabe que o que a pessoa está pensando, opa, esse tipo de pessoa pensa assim. Então, Luiz, assiste o vídeo Comunismo e Anarcocapitalista lá. Os dois estavam conversando, terminou a conversa, cara, nenhum converteu o outro, assim, sabe? Não serviu pra nada. é só você citar uma frase. É só você citar uma frase desse vídeo que o Ismael falou ali, do anarcocapitalista, que eu não concordo com o anarcocapitalista, mas, né, essa é outra coisa. E versus a comunista, que também não concorda, obviamente, a gente já, né? Não tem nem por que eu falar que não concordo. Que é uma frase que ele citou lá, e ela retrucou. A frase é a seguinte: mas eu só estou falando fatos, você está falando opiniões. A resposta dela, que é a comunista. Mas eu não concordo com teus fatos. E riu ainda. Caramba. Essa foi a frase proferida no vídeo. E eu não tô nem parafraseando, cara. Eu não tô parafraseando. Pois é, aí ela se desqualificou e não precisa ninguém falar mais nada, né? Então tá bom, eu vou encerrar aqui e a gente continua. Né? Beleza. Encerramos com a frase: não concordo com teus fatos.